com vocês, a gente vai iniciar mais um conteúdo para essa semana. Essa semana a gente vai falar um pouquinho da posição de expectativa no voleibol, tá certo? Vou explicar para vocês, mas é que assim, como o conteúdo ele é muito curtinho da parte teórica, eu vou dar uma rodeada um pouquinho para tentar chegar lá de uma forma diferente, beleza? Seguimos então. O que é o vôlei, tá? Quando eu pergunto para vocês o que é o vôlei, vamos pensar um pouquinho. Será que o vôlei é um esporte? Será que o vôlei ele é um jogo? Será que o vôlei ele é uma brincadeira? Em que se enquadra o vôlei que a gente conhece? Tá? Se vocês tiverem que emitir uma resposta, o que seria? Tá? O que seria o voleibol para vocês? Tá? Se quiserem responder para vocês aí, fiquem à vontade. Quando a gente fala em esporte, vamos pensar no esporte. Será que várias crianças brincando ali, do jeito que está na foto, será que elas estão praticando esporte? Será que isso é o esporte? Hein? Alguns autores, eles definiram o que é esporte. Tá? Um deles é o Barbante, ele fala que o esporte ele é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então vocês estão vendo aí que a definição de esporte para o Barbante, ele não se enquadra nesse jogo que é realizado ali para as crianças. Então esporte é algo muito mais complexo. Ele coloca ali, né, envolve esforço físico vigoroso. Então, muito provavelmente é aquele que a gente assiste na televisão, competição realmente de alto nível, tá certo? Agora, tem um outro ponto que a gente pode tocar, que é no que diz respeito à modalidade esportiva. O que é a modalidade esportiva? A modalidade esportiva é uma atividade física exercida com movimentos específicos, que aí a gente pode chamar de gestos técnicos ou fundamentos, que a caracterizam e diferenciam. Então ela caracteriza a própria modalidade e diferencia ali uma da outra. Inserida em um contexto regulamentar e disciplinar próprio. Então cada um tem a sua. Então sim, o voleibol ele é uma modalidade esportiva. E na escola ali, no colégio, a gente está mais vendo o voleibol principalmente como uma modalidade esportiva, tá escrito errado modalidade esportiva lá em cima, acabei de bater o olho, tá? Do que propriamente como esporte. Então a ideia não é fazer vocês jogarem, é vocês conhecerem a modalidade como um todo e entenderem o que permeia essa modalidade esportiva voleibol, tá ok? Só. Beleza, a gente sabe o voleibol ele se enquadra lá em modalidade esportiva, mas como é que eu consigo classificar essas modalidades esportivas? Será que elas têm coisas em comuns? É uma atividade física exercida com movimentos específicos, aí gesto técnico fundamento, que caracterizam e diferenciam, né? Que a caracterizam e diferenciam, inserido em um contexto regulamentar e disciplinar próprio. Mas será que eu consigo classificar, ou seja, pegar grupos que têm as mesmas características de movimento? O que eu consigo ver de semelhança? Alguns autores, sim, conseguiram classificar, e isso fica fácil depois para o pessoal, quando for entender, dar um treino, alguma coisa assim, se ele conseguir entender no que se baseia aquela modalidade esportiva, ele vai ter uma facilidade maior. Olha só. A gente pode classificar as modalidades esportivas de vários fatores. Um deles é com relação à situação do praticante, a forma da atividade e o local onde essa prática é desenvolvida. Então, quando a gente classifica dessa maneira, eu posso classificar as modalidades como individuais, coletivas, de combate ao ar livre. Se eu pedir para vocês dar um exemplo, modalidades individuais, que a gente tem ali no colégio, o próprio atletismo, o próprio badminton, coletiva, aí a gente já vai para o handebol, basquete, futebol. De combate, a gente não tem, mas teve ali a aula de capoeira por um tempo, teve aula de judô por um tempo, ao ar livre. O próprio atletismo ele se encontra numa atividade ao ar livre, o próprio futebol, além de coletiva, também se desenvolve ao ar livre. A gente tem outras, se você for ver os desenhinhos ali, a gente tem a vela, canoagem, aqueles esportes de travessia, então a gente tem como classificar algumas delas, tá certo? A gente pode classificar também com relação ao tipo de vivência que a prática proporciona ao indivíduo. Então tem as modalidades de combate, as habilidades com bola, as atléticas ou gímnicas na natureza e as mecânicas. Então se a gente for ver lá as de combate, judô, boxe,
taekwondo, então elas se caracterizam, elas entrariam no mesmo grupo. As com bola, aí a gente poderia colocar handball, basquete, vôlei, futebol, o próprio polo na piscina, tá certo? As atléticas hoje tem muito relação com as ginásticas, né? Ginástica rítmica, ginástica olímpica, as atléticas de atletismo, essas de corrida. As na natureza, eu posso ter o próprio golfe, tá certo? A canoagem, a vela. As mecânicas, muito que usa implemento, tipo um bicicross, um ciclismo, o próprio automobilismo, tá? São modalidades que se enquadrariam nessa categoria. As categorias que a gente tem diz respeito ali à complexidade e o domínio corporal necessário. Então, primeiro, umas vocês têm que dominar os deslocamentos, que diz respeito ao atletismo, por exemplo, as corridas no atletismo, vários tipos de corrida. Outras você tem que dominar o próprio corpo, tá certo? Que são nas ginásticas, lá você tem que fazer, equilibrar, saltar e parar numa determinada posição e tal. Domínio de objeto, tá? Que eu também tenho lá. Posso ter na ginástica, que é a ginástica rítmica, que você tem que lançar bola, ou massa, ou arco. Você tem o próprio tênis, o próprio badminton, que você tem que manipular um objeto. Tá? E tem aquele que você tem o conhecimento do oponente. Então, quando você joga uma modalidade, principalmente coletiva, a ideia de você conhecer o oponente te facilita a trabalhar em como você vai agir em determinadas situações, que é o próprio vôlei, o próprio handball, é o estudo do oponente, tá certo? E outro meio também de classificar diz respeito à continuidade ou aumento da complexidade estrutural, ou seja, as habilidades elas podem ser mais fechadas ou mais abertas. O que é isso? Fechada é que quando eu consigo planejar, não tem tantas atividades, não tem tantos movimentos inesperados. Já as abertas, você não tem como prever. Exemplo, é muito mais fechada uma habilidade de atletismo de 100 metros, em que eu sei que eu posso me planejar como eu vou. Deu o tiro de largada, eu vou sair correndo e vou parar só lá. Então não tem muito o que acontecer. Diferente de uma modalidade coletiva. Você nunca sabe como que vai ser a ação do adversário. Então é algo inesperado. Então as habilidades abertas, elas têm um fator de inesperado maior, tá certo? Com relação ao adversário, tá certo? Tem os esportes de invasão, que são aqueles o quê? Que eu posso entrar no domínio do meu adversário, do meu oponente, na quadra dele para poder marcar um ponto, que é o caso do próprio handball, do próprio basquete, do próprio futebol. Então tem aquela invasão à quadra adversária. Tem os esportes de rebatida ou de campo, que no caso ali é o próprio tênis, badminton, golfe, beisebol, ou esportes de parede ou rede. Por que parede? Tem o próprio squash, que é jogado num espaço lá de vidro, tá certo? Ou de rede, que também se enquadra o tênis, também se enquadra o voleibol, entre outros, tá certo? E outra forma de classificar também é com relação à duração da partida. Então existem modalidades que elas se classificam a duração da partida, ela é baseada no tempo. Ou seja, nessas modalidades você tem 3 possíveis resultados que você pode vencer, você pode perder ou você pode empatar, que é no caso do futebol. Então eu sei que começou o jogo, 45 minutos, mais aqueles acréscimos, eu sei quando vai terminar a partida, tá certo? Mesma coisa o handball, mesma coisa o basquete, apesar de ser tempo cronometrado, certo? Só de bola em jogo. Mas tem esportes que ele é baseado, aqui essa duração da partida, ela tem base na marcação de pontos. E aí você tem só 2 resultados possíveis, ou você vence ou você perde, tá certo? Exemplo, o vôlei. Vôlei não depende do tempo. Só vai acabar quando eu atingir lá um determinado número para ganhar um set, e só vai ganhar o jogo quem ganhar mais sets. Mesma coisa é o tênis, mesma coisa é o badminton, tá certo? Beleza, já entenderam vários. Tá, mas como é que eu vou classificar a nossa modalidade esportiva? Como é que o voleibol pode ser classificado? Ela é uma modalidade coletiva, tá? Ela depende um do outro ali para se realizar. Ela é uma modalidade que entra naquele fator com bola, tá certo? Ela também é uma modalidade em que você tem que conhecer bem o oponente para se sair bem naquele determinado jogo, então diminui as incertezas, tá certo? Ela é uma modalidade semi-aberta, então ela não é total. Então, quando a gente fala em aberta e fechada, é um contínuo. Ela vai lá da fechada e vem. Então ela está mais ou menos ali no meio. Esporte que tem base na pontuação,
Então não tem tempo, tá certo? Tem jogos que duram mais, jogos que duram menos, porque é baseado na pontuação. E o outro fator que está ali bem atrás de mim, que ele é um esporte de rede, tá certo? Ele é um esporte de rede como é em outros ali do colégio, que é o próprio tênis de mesa, é o próprio badminton, tá certo? E tem o tênis também. Para entrar em posição de expectativa, eu queria dar um destaque aqui. Então, mesmo sendo parecido com outros esportes do colégio, que é o fator com esportes de rede, que é o badminton, que é o tênis de mesa, tá? E também tem na nossa quadra ao lado ali, que é o próprio tênis, a quadra montada, o vôlei tem algumas especificidades, tá certo? Exemplo, quando eu vou receber uma bola no tênis de mesa, se a bola quicar na minha quadra e vir para mim, eu posso rebater, continua em jogo. Se a bola vier, eu rebater direto, continua em jogo também. Tá certo? O próprio tênis é dessa maneira. Neste fator, o vôlei, ele se assemelha muito com o badminton. O que é isso? A bola tocou no chão, acabou o rally. Acabou a disputa. Para e vai começar uma disputa novamente. Por isso que eu chego aí na posição. Um dos gestos técnicos mais cobrados no voleibol é a posição de expectativa. O que é o gesto técnico? É um recurso técnico utilizado para a realização dos fundamentos. A gente vai mais à frente ver os fundamentos, mas normalmente o voleibol se constitui de 6 fundamentos, que são eles: saque, recepção, ou também chamado de passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. O gesto técnico, ele vai fazer o quê? Uma ferramenta, é um recurso que eu utilizo para realizar este fundamento. Então ali tem algumas posições de expectativa. O atleta, no vôlei, você tem que estar o tempo todo esperando que algo aconteça. Então uma equipe se posicionou para sacar, posição de expectativa e fique ligado. O tempo todo você tem que estar preparado para que algo aconteça, preparado para saltar, preparado para deslocar, preparado para defender. Então posição de expectativa é extremamente importante no vôlei. Tá? Como é em outras modalidades. Mas exemplo, uma modalidade como o futebol. Se você desligar um pouquinho a bola passar por você, você tem como correr lá, pega a bola, volta e está em jogo. Tá? No vôlei não, você piscou, a bola tocou no chão, ponto, acabou o rally, ponto do adversário, bola para ele, só dá para tentar recuperar o próximo rally, tá certo? Não tem como recuperar o mesmo ponto, beleza? O que é a posição de expectativa? No voleibol, como em qualquer modalidade esportiva, a posição de expectativa é uma atitude preparatória que o jogador adota, de modo a poder responder com maior eficácia, no menor tempo, às várias situações de jogo, ou seja, você vai diminuir a imprevisibilidade. Você vai estar o tempo inteiro tentando diminuir o que a gente chama de tempo de reação. Você recebe o estímulo e você já está pronto para responder. Tá certo? Tem por objetivo proporcionar uma intervenção rápida, correta e tecnicamente adequada à situação de jogo sem que haja perca do equilíbrio. Tá certo? Toda vez que você estiver em qualquer coisa, você assustou para pegar a bola, significa que você não estava preparado, você não estava bem posicionado, não estava com a sua posição de expectativa correta. Como que eu vou realizar essa posição de expectativa? Baseado no desenho ali, primeiro, o peso do corpo ele vai ter que estar distribuído pelos dois apoios, num pé e no outro. Não adianta eu colocar o peso só num pé como se eu estivesse na esquina esperando alguém. Tá certo? 2. Os membros inferiores devem estar semiflexionados, então um pouquinho dobrado o joelho, e os pés afastados, aproximadamente na largura dos ombros, a fim de que permita um bom equilíbrio, tá certo? Quando você está com o pé muito junto, você não está muito equilibrado, quando você está com o pé muito separado, a sua base é maior, mas você não tem resposta rápida, você não consegue sair do lugar com facilidade. Terceiro, o tronco deve permanecer ligeiramente inclinado à frente, tá certo? Quarto ponto, o prolongamento imaginário da linha dos ombros até o chão. Então imagina que você está deslocado para frente. Esse prolongamento do ombro até o chão, imagina traçar uma linha imaginária. Ele deve estar à frente do prolongamento do joelho até o chão, que deve por si só estar à frente da linha da ponta dos pés. Tá? Então você vai estar ligeiramente em desequilíbrio para frente. Os membros superiores devem permanecer a uma meia altura, estando semiflexionados e afastados com as palmas da mão voltadas para baixo. Por que a meia altura? Porque a posição de expectativa ela precede outros gestos técnicos, que eu posso colocar lá, a própria manchete e o próprio toque, mas eles são diferentes entre si. A manchete eu respondo por baixo, o toque eu respondo por cima. Se eu tiver com a mão muito baixa, eu fico mais difícil de responder de toque. Se eu tô com a mão muito alta, eu fico mais difícil de responder de manchete.
Tá ok? Na verdade, o que eu queria falar para vocês era sobre posição de expectativa, só que eu quis criar um roteiro para chegar até aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem a importância dela. Beleza? No mais, ótima semana, nos vemos lá na prática, tá? Se cuidem e a gente se vê. Abraço!